Paz, Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Josué 10. Vamos começar lendo do 6 e alguns versículos a seguir, que vai falar assim no 6. Enviaram, pois, homens de Gibeon a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retires as tuas mãos dos teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. O 7. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele e todos os valentes e valorosos. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar, né? Que os reis, né? Eles se juntaram, né? Todos aqueles reis ali, né? Das montanhas se ajuntaram contra o povo, né? Contra os gibeonitas. Porque a palavra do Senhor vai falar que eles, né, fizeram paz, né, com o povo do Senhor. Lá atrás, né, quando eles enganaram, né, a Josué e o povo de Deus, né, falando que eles eram de uma terra distante, né, e ali o povo do Senhor fizeram paz com eles. E ali, através, né, desse ato, né, deles, eles tiveram paz com o povo do Senhor. E ali, quando eles se viram em aperto, ali quando aqueles reis se juntaram, né, contra eles enviaram, né, pedindo socorro, ajuda, né, a Josué, para que Josué fosse livrar, né, eles, livrar os servos deles. Assim eles se intitulavam, né, servos do povo de Deus, até porque foi isso que eles ficou sendo mesmo, né, servos do povo de Deus. E ali a palavra do Senhor vai falar que Josué, ele reuniu ali, né, todos os homens de guerra, né, os homens valentes e valorosos, e foram socorrer aquele povo. E ali creio eu que já foi uma estratégia mesmo do Senhor. Por quê? Porque Josué, ele e o povo do Senhor, eles já estavam conquistando, né, as terras ali, os territórios ali, por ordem do Senhor. E o Senhor criou, né, essa oportunidade para que eles viessem, né, alcançar ali logo mais terras, mais territórios, porque eles exterminaram, né, com aqueles reis e conquistaram, né, as suas terras, as terras daqueles reis. E muitas vezes vem guerras, né, sobre a nossa vida que nós não entendemos, né? Ficamos nos perguntando, né, Senhor, por que tanta guerra? Por que tanta opressão? E assim como o Senhor fez, né, na vida de Josué e do povo de Deus, foi para expandir, né, os territórios, para eles conquistarem. E assim eles fizeram. E tem guerras que vêm sobre a nossa vida, não é para nos matar, não é para nos parar, mas é para que avançamos, para que venhamos conquistar territórios, conquistar resiliência, né? Força, conquistar maturidade, sabedoria. E aqui eles, né, através dessa ajuda ali, foi um meio que o Senhor apressando, né, as coisas para que eles viessem, né, ganhar territórios, mais territórios ali. E é tipo como se fala uma expressão, né, aqui, né, já matou dois coelhos com a cajadada só, porque ali eles, cada rei ali que eles mataram, né, eles conquistaram ali aqueles territórios, aquelas terras daqueles reis. E aqui no 8 vai falar assim: porque o Senhor dissera a Josué: não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. E Josué veio a eles de repente, toda noite veio subindo desde Gilgal. Então, a palavra do Senhor vai falar que quando eles pediram, né, ajuda, Josué reuniu ali os homens de guerra, os homens valentes, né, e valorosos, e o Senhor falou, né, para Josué: não os tema, porque a palavra do Senhor vai falar que eles eram muitos, né, e eles ali foram, né, com seus exércitos, né. Mas o Senhor falou: não temas, ainda que sejam muitos, ainda que muitas guerras se levantem, né,
contra a sua vida, né, para tentar te parar, te amedrontar, faça como Josué. Creia na palavra do Senhor e não tema, né? Os seus inimigos, não tema as guerras que têm se levantado contra a sua vida, porque quando o Senhor nos chama, Ele nos capacita. E aqui ele fala, né, para Josué não temer, porque o Senhor já tinha dado, né, eles na mão de Josué, e o Senhor ainda fala mais para ele: nenhum deles parará diante de ti. E ali Josué foi, né, a eles, de repente a palavra do Senhor vai falar que eles foram, né, subindo ali, toda noite eles veio subindo desde Gilgal, né, até chegar lá nos gibeonitas, né, para o socorrer, e pegou eles ali, né, de repente ali, eles exterminou, né, aquele povo ali, aqueles reis e aqueles exércitos, porque Josué, ele creu na palavra do Senhor, ele não temeu diante do seu inimigo, mas ele foi, né, no nome do Senhor, ele, o povo de Deus, e obtiveram vitória. O Senhor está falando, né, conosco nesse dia, nessa manhã. Não tema o tamanho das guerras que tem se levantado, né, contra a sua vida, para tentar te parar, te desanimar, te amedrontar. Faça como Josué, vai para cima com as armas que você tem e lute, porque assim como o Senhor deu vitória a Josué, o Senhor é o Deus que nos dá vitória também. E aqui, irmãos, no 11 vai falar assim: e sucedeu que subindo eles de diante de Israel, e sucedeu que fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca, e morreram, e muitos mais foram os que morreram das pedras da Saraiva do que os que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor Deus morreu das mãos dos filhos de Israel, e disse perante os olhos dos israelitas: Sol detém-se em Gibeon e tu, lua, no vale de Ajalon. Então, irmãos, a palavra do Senhor vai falar que ali o Senhor enviou, né, sobre eles, quando eles estavam, né, tentando fugir de diante, né, do povo de Israel. O Senhor lançou sobre eles pedras, né, mais ou menos que foi uma chuva de pedra, né, sobre aqueles que estavam tentando fugir. E a palavra do Senhor vai falar que mais foram os que morreram, né, daquelas pedras, do que os filhos de Israel tinham matado à espada. Por quê? Porque o Senhor estava lutando aquela guerra ali juntamente com o povo dele. O Senhor não te deixa lutar nenhuma guerra só. Você faz a sua parte até onde você pode, com as forças que você tem. Mas quem verdadeiramente ganha, né, vence essa luta e luta por você, é o Senhor. Assim como o Senhor fez, o Senhor lutou aquela guerra ali por aquele povo. E ali o Senhor exterminou a muitos ali, né, com aquelas pedras ali. Porque o Senhor mostrando que Ele estava com o povo dele, que o Senhor não deixava o povo dele só. E eu não sei quais as guerras, as lutas que têm se levantado contra a sua vida, mas creia que você não está lutando só. O Senhor está batalhando essa guerra por você. Você faz a sua parte e o Senhor faz a dele. O Senhor não te deixa só. Creia que assim como o Senhor não deixou esse povo só, o Senhor não te deixa só também. E aqui no 12, né, como eu li, a palavra do Senhor vai falar que Josué ali, né, falou diante do povo, né, dos filhos de Israel, para que o sol, né, ele se detesse em Gibeon e a lua no vale de Ajalon, para que eles pudessem, né, exterminar os seus inimigos ainda com dia claro. Porque quando, né, fica a noite que escurece, é mais fácil do inimigo se esconder. Mas quando está claro ainda, você vê onde que o seu inimigo está, para onde ele está tentando fugir. E aqui no 13 vai falar assim: e o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingasse dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jáser. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não apressou-se a pôr-se, quase um dia
inteiro. Então a palavra do Senhor vai falar que Deus ouviu, né, aquela voz de Josué de autoridade. Use a autoridade que o Senhor te deu, né, contra essa situação que você está passando. E ali Josué, aos olhos, né, de todo o povo israelita, ele falou, né, para o sol se deter, e o sol se deteve e a lua também, quase um dia inteiro ali na claridade, para que eles viessem lutar e vencer, né, os seus inimigos. E o Senhor deu vitória, porque quando você usa a sua autoridade, né, direcionado pelo Senhor, o Senhor tem vitória para você, o Senhor não te deixa envergonhado. Então usa a sua autoridade, usa a autoridade que o Senhor te deu, né, sobre essa situação que você está passando, porque assim como o Senhor ouviu Josué e deu vitória a ele, deteve, né, o sol e a lua quase um dia inteiro para que eles obtivessem, né, vitória. O Senhor também ouve, né, a sua voz, e o Senhor te dá vitória também quando você se levanta e usa a sua autoridade. E aqui, irmãos, no 14 vai falar assim: e não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Então a palavra do Senhor vai falar que depois que Josué, né, ele falou para o sol e a lua, né, se deter, que elas se detiveram, né, não houve mais um dia, né, como esse, que o Senhor ouviu a voz de um homem, né, e assinou embaixo. Quando Josué mandou o sol e a lua, né, se deter, o Senhor ali ouviu a voz dele, né, e deu autoridade a ele ali no meio do povo de Deus. E a palavra do Senhor vai falar, né, é que o Senhor ouviu a voz dele, porque o Senhor pelejava por Israel. Então creia que você vai profetizar, que você vai usar, né, de autoridade sobre essa situação, e o Senhor vai te ouvir, porque o Senhor é quem peleja as nossas guerras. A nossa vitória, primeiro, ela vem do Senhor, porque é o Senhor quem vence, né? Por nós não temos forças o suficiente, mas a força que temos, usamos, façamos como Josué. Josué ali, ele foi, né, à luta, ele foi à batalha, ele guerreou. E o que ele não podia fazer, né, o Senhor fez, que era deter o sol e a lua para que houvesse claridade para ele exterminar todos os seus inimigos. Então, amém, irmãos? Foi essa palavra que o Senhor me deu para compartilhar, né, com os irmãos nesse dia. Vamos orar? Pai, obrigada pela tua palavra, obrigada por mais um dia. Obrigada, Senhor, porque nós cremos que o Senhor nos ouve, Senhor. Quando nos levantamos e usamos, né, de autoridade, o Senhor ouve do céu e o Senhor, né, assina embaixo. E queremos te agradecer mesmo por tudo, por mais um dia, pela vida, pela saúde. E desde já eu quero te pedir, Pai, onde essa palavra chegar, que o Senhor venha ajudar os teus filhos, né, a se levantar e usar a autoridade que o Senhor deu a cada um deles. Pai, desde já eu quero te pedir que o Senhor venha abençoar o teu povo, livrar, guardar de todo o mal, de tudo que não provém de ti, Senhor. E que o Senhor venha estar também suprindo toda a nossa necessidade, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.